Arthur Schopenhauer não nasceu um pessimista. Ele não veio ao mundo acreditando que a vida era uma farsa cruel, que a moralidade era apenas um jogo dos poderosos ou que a existência humana fosse um campo de batalha reservado aos impiedosos. Tudo isso ele aprendeu com a experiência, com a decepção e com a observação implacável da realidade. Sua trajetória começou como a de muitos jovens, cheia de ambição, curiosidade e uma fé quase ingênua na razão. Mas quando escreveu sua obra-prima O Mundo como Vontade e Representação, já havia se tornado um filósofo das sombras, alguém disposto a revelar a verdade nua, brutal e mecânica da existência. Sua conclusão era direta e perturbadora. A vida é injusta, o poder não é sinônimo de virtude, e os que triunfam raramente são os melhores entre nós. A filosofia de Schopenhauer não brotou de bibliotecas isoladas, mas da dor e da experiência de olhar para o mundo sem ilusões. Seu destino parecia promissor. Sua mãe, Johanna Schopenhauer, era uma escritora famosa, e seu pai, um comerciante próspero, sonhava que o filho assumisse os negócios da família. Mas cedo Arthur percebeu algo cruel. O mundo não recompensa a inteligência ou a justiça. Recompensa a astúcia, influência e força bruta. Seu pai, a quem admirava profundamente, já enxergava a vida de forma crua, sem os véus do idealismo. O mundo não é racional e os homens não são guiados pela razão, dizia. A morte do pai foi cercada de mistério, talvez até um suicídio. A mãe, influente e celebrada, rejeitou o filho por seu temperamento sombrio e crítico. A relação entre eles se rompeu de forma definitiva. Quando publicou sua obra-prima, Arthur esperava glória, reconhecimento e um lugar na história, mas recebeu apenas indiferença. O azar foi ainda maior. Seu livro saiu no mesmo período em que Hegel dominava o cenário acadêmico. E se havia um homem que Schopenhauer desprezava, era Hegel. Não era apenas pelas ideias, que considerava vazias, mas porque via nele o retrato perfeito do impostor que o mundo insiste em recompensar. Com arrogância e desprezo, Arthur chegou a desafiar Hegel, marcando suas aulas no mesmo horário. O resultado: enquanto Hegel lotava auditórios, Schopenhauer lecionava para salas vazias. Não foi a profundidade das ideias que garantiu a hegemonia de Hegel, mas sua habilidade em jogar com o poder. Schopenhauer, incapaz de se curvar, foi jogado à obscuridade. Sua obra permaneceu ignorada por anos, um silêncio que moldaria ainda mais sua filosofia. Sua maior recompensa veio do contato com as tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, que impactaram profundamente seu pensamento. Ele percebeu que a essência humana não é racional, mas instintiva. Não somos buscadores de justiça, mas criaturas movidas por uma força cega e irracional, a vontade de viver. Essa vontade não é compassiva nem generosa. É voraz, implacável, voltada apenas à sobrevivência e dominação. Daí sua frase célebre: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Cada pensamento, cada desejo, não nasce de uma decisão consciente, mas de impulsos e condicionamentos fora do controle individual. No jogo do poder, não vencem os justos, mas os impiedosos. Os bons hesitam, os impiedosos agem. Os bons se questionam, os impiedosos impõem sua vontade. E assim, a história segue seu ciclo cruel. Mas porque esse padrão nunca muda, porque a vontade de viver é ardilosa. Ela não age apenas como força bruta, mas veste disfarces. Transforma poder em virtude, ganância em cooperação, opressão em necessidade. Seu truque mais perverso é fazer com que até os dominadores acreditem que são justos, que merecem o poder, que sua ascensão se deve ao mérito, quando, na verdade, é puro instinto de dominação. E essa ilusão não é exclusiva dos poderosos. Está em todos nós. Schopenhauer via a maioria das ações humanas não como escolhas conscientes, mas como máscaras de impulsos biológicos: conquistar, acumular, dominar. O egoísmo travestido de ambição.
a exploração camuflada como ordem natural. Por isso a história se repete. Quem chega ao poder se convence de que era seu destino, enquanto os dominados aceitam sua sorte como inevitável. A história humana, para Schopenhauer, é um palco cruel em que raramente triunfam os mais virtuosos. Mas ele não pregava submissão, nem incentivava a busca implacável por poder. Seu alerta era outro: enxergar o jogo como ele é. O mundo não é justo. Se você acreditar que é, será manipulado por quem já compreendeu as regras. E basta olhar para a história para entender. Júlio César prometeu democracia, mas desfez a república para governar sozinho. Napoleão exaltou a liberdade, mas coroou a si mesmo imperador. Nenhum deles foi o mais justo, mas foram os mais estratégicos e ousados. O mais inquietante não é que tenham tomado o poder, mas que foram celebrados por isso. As pessoas não seguem os virtuosos, seguem os fortes, e muitas vezes são os próprios dominados que elevam seus dominadores ao trono. Da Roma antiga à era moderna, o padrão se repete. Seguimos bilionários, políticos corruptos e líderes implacáveis não apesar de sua força, mas justamente por causa dela. A psicologia social explica: confundimos poder com competência. E assim, continuamos a legitimar os mesmos ciclos de dominação. Nietzsche, herdeiro e crítico de Schopenhauer, levou essa reflexão ainda mais longe. Ele afirmou que o bem não vence sempre, que a moral é um conto de fadas confortável, a ilusão dos fracos. Chamou isso de moral dos escravos, uma inversão que transforma a força em pecado e a fraqueza em virtude. Enquanto os fortes criam valores, os fracos impõem códigos que os prendem. E assim a civilização ocidental se moldou, premiando a humildade, condenando a ambição, exaltando o sofrimento. Nietzsche denunciou essa inversão e desafiou: o homem que deseja grandeza deve superar a moral de rebanho e criar seus próprios valores. Esse seria o Ubermensch, o super-homem, não aquele que destrói, mas o que ousa viver além das ilusões coletivas. Em contrapartida, a maioria se acomoda no que Nietzsche chamou de último homem, resignado, medíocre, satisfeito em trocar a liberdade por segurança. A lição de ambos os filósofos é dura, mas libertadora. O mundo não recompensa os mais justos, e sim os que compreendem as regras do jogo. Mas a verdadeira liberdade não está em dominar os outros, e sim em não ser dominado pelas ilusões. Schopenhauer ensinou: só é livre aquele que não pode ser manipulado. Nietzsche provocou: só é grande aquele que cria seus próprios valores. A questão é: você vai se contentar em viver como o último homem, acomodado nas ilusões confortáveis? Ou vai encarar a realidade e escrever a sua própria narrativa, sem se curvar às regras que os outros criaram para você? Se você chegou até aqui, dê uma força para o canal, se inscreva e se gostou deixe seu gostei. Muito obrigado e até a próxima.